Capítulo 2. E no terceiro dia houve um casamento em Caná da Galileia, e a mãe de Jesus estava lá. E Jesus também foi convidado para o casamento juntamente com seus discípulos. E quando o vinho acabou, a mãe de Jesus lhe disse: Eles não têm vinho? E Jesus lhe disse: Mulher, o que você tem a ver comigo? Minha hora ainda não chegou. Sua mãe disse aos serventes: Tudo que ele lhes disser, vocês farão. Ora, 6 talhas de água, feitas de pedra, estavam ali, de acordo com o modo de purificação dos judeus. Cada uma com 2 ou 3 medidas. Jesus lhes disse: Encham as talhas com água. E eles as encheram até a borda. E ele lhes disse: Agora tirem um pouco e levem ao mordomo da festa. E eles levaram. E quando o mordomo da festa provou a água, agora transformada em vinho, e sem saber de onde tinha vindo, embora os serventes que tinham tirado a água soubessem, o mordomo da festa chamou o noivo e lhe disse: Todos servem o bom vinho primeiro, e quando os homens beberam livremente, servem o vinho de menor qualidade, mas você guardou o bom vinho até agora. Versículo 11. Isto Jesus fez no início de seus sinais em Caná da Galileia, manifestou a sua glória, e seus discípulos creram nele. 2, do 1 ao 2. E no terceiro dia houve um casamento em Caná da Galileia. Passaram-se 3 dias após Jesus ter recebido 2 novos discípulos, Filipe e Natanael. Podemos provavelmente assumir que nos 2 dias precedentes, e talvez mesmo em parte do terceiro dia, o Senhor e seus 6 primeiros discípulos, André, João, Pedro, Tiago, Filipe e Natanael, viajaram a pé para o lugar onde ocorreu o evento registrado em João 2. Portanto, no terceiro dia encontramos o pequeno grupo presente em Caná da Galileia. A declaração de que a mãe de Jesus, que vivia em Nazaré também, estava presente, pode indicar que Caná e Nazaré não eram muito distantes. Para ter havido diversas Canás, contudo, mesmo na província da Galileia, ninguém sabe a localização exata desta onde o casamento aconteceu. Os comentaristas e geógrafos atuais favorecem um ponto situado a cerca de 13 quilômetros ao norte de Nazaré. Ora, se estivermos corretos em situar a Betânia, além do Jordão, em cerca de 32 quilômetros a sudeste de Nazaré, então seriam necessários de fato 2 dias, ou pouco mais que 2 dias de viagem. Devemos também contar com a possibilidade de que 1:43 indique uma saída de Betânia no mesmo dia em que Filipe e Natanael foram chamados, ou seja, pode ter havido algumas poucas horas de viagem também naquele dia. Se Betânia e Caná estiverem localizados onde nós a situamos, não restam mais dificuldades sérias de viagem. Por outro lado, aqueles que colocam Betânia bem como para o sul, perto do Mar Morto, deparam-se com dificuldades quando precisam explicar a presença de Cristo em Caná da Galileia no terceiro dia, após o evento registrado em 1:43:51. Embora fosse possível fazer mesmo esta jornada muito longa dentro de um período tão curto, isso é certamente improvável. Alguns dos que insistem, apesar disso, na viagem de 113 quilômetros, tentam driblar as dificuldades, fazendo Jesus chegar a Caná alguns dias após as festividades já terem começado. Com tudo isso, dificilmente merece comentário. E a mãe de Jesus estava lá? A mãe de Jesus também estava no casamento? O autor é consistente ao não mencionar o nome da senhora, que era provavelmente sua tia, a irmã de sua mãe Salomé. Por todo o evangelho, ele mantém a si mesmo e a seus parentes no anonimato. É provável que Maria não fosse uma convidada, mas sim uma ajudante no casamento. Isso pode explicar como ela ficou sabendo que o vinho acabara. E Jesus também foi convidado para o casamento juntamente com seus discípulos.
Como esses discípulos se uniram ao Mestre tão recentemente, pode-se questionar. Como eles poderiam ter sido incluídos neste convite feito a Jesus? Devemos deixar espaço para diversas possibilidades, uma das quais é a de que Jesus, em seu caminho para Caná, tenha parado em Nazaré, o que não implicaria grande desvio, e tenha recebido o convite para si e todos os que estavam com ele. Outra possibilidade é a de que Natanael, que era de Caná, estivesse autorizado a convidar outros. Alguns defendem a opinião de que ele era parente do noivo, mas nada sabemos sobre isso. O ponto principal, no entanto, é que Jesus aceitou o convite para todo o grupo. Ele não era um asceta, ele veio comendo e bebendo. Mateus 11:19. 3. E quando o vinho acabou, na medida em que a festa de casamento continuava, o vinho começou a se esgotar. Não temos como saber qual foi a razão para isto, e é melhor não especular. Provavelmente é um palpite errado supor que a deficiência de suprimento de vinho tenha sido ocasionada pela inesperada chegada de Jesus e seus 6 discípulos, pois a chegada deles não pôde ter sido totalmente inesperada. Eles foram convidados. O fato de que o vinho era considerado um componente alimentar básico fica evidente em passagens como Gênesis 14:8, Números 6:20, Deuteronômios 14:26, Neemias 5:18, Mateus 11:19. Em razão do seu caráter intoxicante, seu uso era definitivamente restrito. Era proibido em conexão com o exercício de certas funções. Indulgência excessiva era sempre definitivamente condenada. Levítico 10:9, Provérbios 31:4, 5 e etc. Na Palestina, as uvas amadurecem de junho a setembro. Não há, pois, boa razão para supor que o vinho servido em casamentos durante o período de outubro a maio seria algo diferente da uva fermentada, ou seja, vinho de verdade. Não obstante, como indicamos, a intemperança é contrária ao espírito, tanto do Antigo como do Novo Testamento. Portanto, nada há neste relato que possa apoiar, de alguma maneira, os que favorecem o abuso ou o uso excessivo dos dons de Deus. A mãe de Jesus lhe disse: eles não têm vinho. Ora, nestas circunstâncias embaraçosas, quando o vinho se esgotou, Maria buscou ajudar com um comentário dirigido a Jesus: eles não têm vinho. De todos aqueles presentes, ninguém sabia melhor que Maria quem era realmente Jesus e que missão lhe tinha sido atribuída. Lucas 1:26-38. Será que ele demonstrou um pouco de impaciência porque ele não fez algo imediatamente sobre a presente situação? Observe, contudo, que ela não lhe disse exatamente o que fazer. Ela apenas mencionou a necessidade, mas a dica foi clara o suficiente. É certo que Maria aguardava o milagre. E Jesus disse: mulher, aqui quase se pode traduzir senhora, pois não há qualquer intenção de desrespeito. 19:26. O que você tem a ver comigo? Minha hora ainda não chegou. Quando o Senhor disse mulher, ele não foi rude. Pelo contrário, foi muito gentil da parte dele enfatizar, pelo uso da palavra, que Maria não mais devia considerá-lo apenas como seu filho, pois quanto mais pensasse nele como seu filho, mais também ela sofreria quando ele sofresse. Maria precisava começar a considerar Jesus como seu Senhor. As palavras minha hora ainda não chegou claramente indicam a consciência de Cristo de que estava cumprindo uma tarefa que lhe fora confiada pelo Pai. Cada detalhe dela tinha sido planejado de modo definitivo no decreto eterno, de forma que havia um momento estipulado para cada ação. Quando Jesus reconhecesse que este momento chegara, ele agiria não antes disso. 5. Maria percebeu imediatamente que a resposta de Jesus indica sua prontidão para agir no tempo apropriado. Em espírito de completa submissão e expectativa confiante, sua mãe disse aos serventes, servos, no sentido de ajudantes no casamento: tudo o que eles lhe disser, vocês farão. Não deve causar surpresa que ela tenha considerado necessário falar aos servos. Ela estava consciente de duas coisas. Letra A, que de outra maneira poderia parecer bem estranho que os servos recebessem ordem de um convidado. E B,
que talvez o que Jesus iria mandá-los fazer podia parecer uma tolice, de forma que podiam não desejar fazê-lo. 6. Ora, 6 talhas de água feitas de pedra estavam ali, de acordo com o modo de purificação dos judeus. Em algum lugar próximo ao local onde a festa acontecia, havia 6 talhas de pedra. Estas eram consideravelmente maiores que o cântaro usado pela mulher samaritana. 4:28. O propósito destas jarras enormes é explicado em Marcos 7:3, pois os fariseus e todos os judeus não comem sem lavar as mãos, observando a tradição dos anciãos. Cada uma com 2 ou 3 medidas. A medida era o equivalente a cerca de 32 litros. Portanto, cada talha podia conter de 60 a 100 litros de água. Consequentemente, as 6 talhas tinham uma capacidade total de 360 a 600 litros. Ora, por que declara este fato? Obviamente, para enfatizar a grandeza do dom de Cristo. 7. Jesus lhes disse, isto é, aos servos, encham as talhas com água, e eles as encheram até a borda. Este detalhe do relato também enfatiza a grandeza do dom. Além disso, adiciona-se a expressão de água para mostrar que as talhas não continham qualquer outra coisa e que nada mais podia ser acrescentado, pois estavam cheias até o topo. Versículo 8. E ele lhes disse, agora tirem um pouco e levem ao mordomo da festa. E eles levaram. Aparentemente, estes homens tiraram água do recipiente, veja o verso 9, a qual foi transformada imediatamente em vinho. Entretanto, o autor não deseja transmitir a ideia de que apenas uma pequena porção de água havia sido retirada e transformada em vinho. Pelo contrário, o sentido parece ser continuem levando pepete, vinho. Eles tiraram água repetidas vezes e as talhas continham de 360 a 600 litros, todos eles. Ao serem tirados, eram imediatamente transformados em vinho. Letra 9, o verso 9, né? E quando o mordomo da festa provou a água, agora transformada em vinho e sem saber de onde tinha vindo, embora os serventes que tinham tirado a água soubessem. Os serventes levaram o vinho ao mordomo, o arquitriclinos, isto é, literalmente ao superintendente da sala com 3 divãs, usualmente posicionados em 3 lados de uma mesa baixa. Evidentemente, este gerente do banquete não havia estado presente no aposento onde se encontravam as talhas. Portanto, ficou bastante surpreso em ver este vinho, e mais surpreso ainda quando o experimentou. Era vinho como ele nunca havia provado antes, de tão excelente em qualidade. Assim o mordomo da festa chamou o noivo e lhe disse, todos servem, lhe te põe à mesa, o bom vinho primeiro, e quando os homens beberam livremente, não necessariamente se embriagando, servem o vinho de menor qualidade, mas você guardou o bom vinho até agora. Dessas palavras descobrimos que aparentemente era costume reservar o vinho inferior até o paladar dos convidados ter se entorpecido o suficiente para que não pudessem discernir o sabor exato e a excelência do vinho que era servido por último. Por isso, o mordomo se surpreende por ter este noivo invertido a ordem usual. O comentário do gerente do banquete já foi interpretado como uma repreensão suave. No entanto, não é necessário chegar a esta conclusão. Deve-se considerar a exclamação como uma surpresa. Pode até ter sido pronunciada como um cumprimento ao noivo pela excelência deste vinho. Versículo 11. Isso Jesus fez no início de seus sinais. Na ordem cronológica, este foi o primeiro sinal, a emeion. O termo é usado mais frequentemente por João do que pelos demais evangelistas, e indica um milagre considerado como prova de autoridade e majestade divinas. Consequentemente, direciona a atenção do espectador para longe do feito em si, em direção ao agente divino, geralmente ao sinal, uma obra de poder no domínio físico. Também ilustra um princípio que é operativo no domínio espiritual.
Aquilo que ocorre na esfera da criação indica algo fora de si na esfera da redenção. Assim, a multiplicação dos pães, um sinal 6, 14, 26, 30, fixa a atenção em Cristo como o pão da vida, 6,35, a cura do cego de nascença. Outro sinal, 9,16, se concentra no dito do Senhor, eu sou a luz do mundo, 9,5. Luz no domínio do espiritual, 9,39, 41. E a ressurreição de Lázaro também um sinal, 11,47, 12,18. Se conecta imediatamente com Jesus como o doador da vida espiritual, assim como o material, 11:23, 27. É o contexto que determinará se em qualquer passagem em particular o termo sinal tem este significado profundo, a saber, uma ilustração física de um princípio espiritual. Contudo, uma coisa é certa: o sinal aponta para algo fora de si para aquele que o executou. Essa verdade recebe uma ilustração particularmente marcante no relato atual. Observe que tudo o mais é pano de fundo. Quem era o noivo? Não sabemos. Quem era a noiva? Não nos é dito. Qual era a relação exata de Maria com o casal? Era talvez a tia da noiva ou do noivo? Do noivo? Pergunta, né? Silêncio novamente. Era Natanael o padrinho, amigo do noivo? Também. Quanto a isso, nossa curiosidade fica insatisfeita. À plena luz do dia se destaca o Cristo, tudo mais é sombra. O que Rembrandt fez na arte, João o faz na religião, sob a orientação do Espírito. A cláusula seguinte está em completa consonância com este fato. Manifestou a sua glória. Para o termo glória, veja o comentário A1,14. Cristo se destaca aqui revelado como, primeiro, aquele que honra o compromisso do casamento. Isso não nos surpreende, pois segundo a descrição de João 3,29, Apocalipse 19,7, o próprio Cristo é o noivo que, através de sua encarnação, obra de redenção e manifestação final, vem a sua noiva, a igreja. Como então ele não honraria aquilo que é um símbolo de sua própria relação com seu povo? Número 2. Aquele que concede seus dons abundantemente, sem economia. Certamente aquele que supre tão abundantemente no domínio físico não será menos generoso no domínio espiritual. Não há limites para sua generosidade. E todos os seus dons são do melhor. Ele nos ajuda até mesmo em nossos constrangimentos. 3. Aquele cujo amor infinito se torna efetivo por seu poder igualmente infinito. 4. Aquele que consequentemente é o Filho de Deus, cheio de graça e glória. Seus discípulos creram nele. A fé dos discípulos presente, mesmo antes deste momento, foi fortalecida por este sinal. Síntese de 2:11. Veja o esboço inicial. O Filho de Deus se revela em círculos cada vez mais amplos. A seus discípulos imediatos sua fé quando testemunham o primeiro sinal, iniciando talvez no mesmo dia em que Filipe e Natanael foram chamados e continuando por mais 2 dias. Jesus e seu pequeno grupo de discípulos viajaram por uma distância não muito menor que 50 quilômetros. Chegaram finalmente em Caná da Galileia no 3º dia para participar de um casamento para o qual foram convidados. É significativo que Jesus tenha aceitado o convite. Ele não veio para roubar os homens de sua alegria. Na medida em que o casamento continuava, o vinho começou a se esgotar. Também estava presente a mãe de Jesus, que talvez já fosse uma viúva nesta época. Ela talvez fosse a assistente geral do casamento e uma boa amiga do jovem casal. Ao notar a situação embaraçosa, ela disse a Jesus: "Eles não têm vinho." Quanto a isso, devemos lembrar que Maria guardou em seu coração, Lucas 2,51. Todas as maravilhosas palavras que lhe foram ditas em conexão com a concepção e o nascimento de Jesus. Não apenas isso, mas ela também deve ter ouvido sobre os assombrosos acontecimentos conectados ao seu batismo, a descida do Espírito, a voz do céu. Consequentemente, sabendo melhor do que ninguém quem ele realmente era, ela aguardava um milagre da parte dele. No entanto, ela não percebia completamente que o relacionamento mãe-filho seria substituído pelo do crente salvador. Ela ainda achava que devia ao menos sugerir a seu filho
que ele devia fazer algo sobre esta falta de vinho. Assim ela lhe disse: eles não têm vinho. Jesus respondeu: mulher, o que você tem a ver comigo? Minha hora ainda não chegou. Jesus sabia que todas as suas ações tinham sido predeterminadas até a hora exata da sua ocorrência. Ao perceber que esta resposta, embora pronunciada na forma de uma repreensão suave até misericordiosa, continha uma promessa, Maria disse aos seus servos, diaconoi, atendentes em um sentido técnico, como em Filipenses 1, o termo adquiriu o significado de diáconos. Tudo o que ele lhes disser, vocês farão. Uma sugestão que era inteiramente necessária por razões óbvias. Em algum lugar, talvez em uma sala ou vestíbulo perto do lugar onde a festa acontecia, estavam 6 talhas de pedra de considerável tamanho e capacidade. A água nestas talhas tinha o propósito de purificação cerimonial. Os judeus insistiam com muito rigor sobre isto, especialmente após seu retorno do cativeiro babilônico. Juntas, as 6 talhas podiam conter entre 360 e 600 litros de água. Jesus diz aos servos para encherem essas talhas, e eles o fazem até a borda. Então, Jesus diz: agora tirem um pouco e levem ao mordomo da festa. Imagine a surpresa deles ao notarem que a água consciente viu seu Deus e corou. Crachau, é a referência que quem fala isso, né? É o chamado crachau. Explicações naturais jamais serão suficientes. Não merece resposta a ideia de que estas mesmas talhas tinham sido previamente enchidas com vinho e que este sedimento de vinho explica o que houve. Nada explica a ideia de que, na verdade, o que está registrado aqui é uma aceleração de um processo natural, um processo que ocorreria sempre que a água da chuva, tendo descido ao solo, fixa-se perto das raízes da vinha e é transformada gradualmente em suco de uva, o qual então se torna vinho ao ser fermentado. Deve-se considerar que esta água, João 2,7-9, não está em contato com o solo, não entra em combinação com as plantas ou minerais, nem está sob a influência dos raios estimulantes do sol, portanto está em uma condição inteiramente diferente. Simplesmente não há explicação para o que ocorreu aqui. É um milagre que se aceita ou se nega. Não há um caminho alternativo para a situação. O mordomo cumprimenta o noivo sobre a excelente qualidade desse vinho. Geralmente o melhor vinho era servido primeiro, neste caso foi por último. Por intermédio desse sinal, o primeiro de uma longa série, Cristo mostrou a glória de seu poder e do seu amor. Vemos o noivo honrando o compromisso do casamento. Aqui o noivo não recebe presentes, ele os concede e de um modo bem generoso. Além disso, ele se revela como infinito, não apenas em seu amor, mas também em seu poder. Consequentemente, como sendo de fato o Filho de Deus. Seus discípulos começam a perceber isto e a crer nele. Se alguém fracassando totalmente em perceber as lições gloriosas aqui reveladas, inferir deste relato de milagre apoio para a indulgência ilimitada no uso de bebidas alcoólicas na situação complexa do cotidiano atual, com seu tráfico pesado, estresse e tensão. Deve ler e meditar nas seguintes passagens, 1 Coríntios 8:9, do versículo 12 em diante, até o 22. Depois disso, ele desceu para Cafarnaum, ele, sua mãe, seus irmãos e seus discípulos, e ele ficou ali por alguns dias. E a Páscoa dos judeus estava próxima e Jesus subiu para Jerusalém.
E ele encontrou no templo aqueles que estavam vendendo bois, ovelhas e pombas e os cambistas assentados. Então ele fez um chicote de cordas e expulsou todos do templo, também as ovelhas e os bois, e espalhou as moedas dos cambistas e virou suas mesas. E disse aos que vendiam as pombas: tirem essas coisas daqui. Parem de fazer da casa do meu pai uma casa de negócio. Versículo 17. Seus discípulos se lembraram que está escrito: o zelo pela tua casa me consumirá. Versículo 18. Os judeus, portanto, lhe perguntaram: que sinal você nos mostra para fazer estas coisas? Versículo 19. Jesus respondeu e disse: destruam este santuário e em 3 dias o reconstruirei. Versículo 20. Os judeus então disseram: por 46 anos este santuário esteve em processo de edificação e você o edificará em 3 dias? Versículo 21. Mas ele estava falando do santuário do seu corpo. Versículo 22, quer dizer. Quando, pois, ele foi levantado dos mortos, seus discípulos se lembraram de que ele tinha dito isso e creram na Escritura e na palavra que Jesus tinha dito. Agora, versículo 2 ao 12. No capítulo 2, versículo 12. Depois disso, ele desceu para Cafarnaum, ele, sua mãe, seus irmãos e seus discípulos, e ele ficou ali por alguns dias. O evento é registrado no parágrafo precedente, provavelmente ocorreu no final de fevereiro ou no início de março do ano 27. Por conseguinte, ao lermos depois disso, o primeiro pensamento que nos ocorre é que o que está registrado a seguir aconteceu logo após o casamento de Caná. Isso parece deduzível da própria expressão que é usada, pois em todo o restante do quarto evangelho, ele indica um evento que acontece logo após, 11:11, 19:28. Esta inferência recebe corroboração adicional do próximo verso em que lemos. A Páscoa dos judeus estava próxima e Jesus subiu para Jerusalém. Ora, tudo isso é muito lógico. Jesus transforma a água em vinho em fevereiro ou no início de março do casamento de Caná. Ele vai para Cafarnaum, onde fica alguns dias. Daí vai para a festa da Páscoa, que era comemorada no começo da primavera, meados de abril. Não podemos concordar, portanto, com aqueles que defendem que a purificação do templo registrada aqui ocorreu no final do ministério de Cristo e deve ser identificada com aquela sobre a qual lemos em Mateus 21. Do terreno mais elevado em Nazaré, Jesus, sua mãe Maria e seus irmãos Tiago, José, Judas e Simão, veja Marcos 6:3, e seus discípulos desceram aos níveis mais baixos da orla do lago, até chegarem a Cafarnaum. Aqui viviam 2 dos discípulos, João e Tiago, os filhos de Zebedeu e Salomé. Não é estranho, portanto, que o Senhor tenha feito uma breve visita aqui antes de viajar para Jerusalém. Pelo que lemos na cláusula final do verso 12, ficou ali não muitos dias. Dificilmente se pode inferir que a família tenha se mudado para Cafarnaum neste momento. Versículo 13. A Páscoa dos judeus estava próxima. Todo judeu do sexo masculino, de 12 anos para cima, devia comparecer à Páscoa em Jerusalém, uma festa celebrada para comemorar o livramento do povo de Israel do cativeiro egípcio, no 10º dia do mês de Abib ou Nissan, que geralmente corresponde ao nosso mês de março, embora 6 dias finais às vezes se estenda ao mês de abril adentro. Um cordeiro de 1 ano sem mácula era escolhido. Era morto no 14º dia, entre 3 e 6 horas da tarde. A celebração noturna elaborada da festa nos dias da jornada do Nosso Senhor incluía os seguintes elementos. Letra A, uma oração de gratidão pelo chefe da casa, bebendo-se a primeira taça de vinho. Outras taças eram esvaziadas na continuidade da festa. Letra B, o consumo das ervas amargas como lembrança da amarga escravidão no Egito. Letra C, a pergunta do filho: por que esta noite é diferente de todas as demais? E a resposta apropriada do pai em forma narrada ou lida. Letra D, o cântico da primeira parte de Alel, Salmo 113 e 114, e o lavar das mãos. Letra E, cortar e comer o cordeiro junto com pães sem fermento.
O cordeiro era comido em comemoração às ordens recebidas pelos antepassados da noite em que o Senhor feriu todos os primogênitos do Egito e livrou seu povo. Veja Êxodos 12:13. Os pães sem fermento eram um memorial dos primeiros dias de jornada, durante os quais este pão da pressa foi comido pelos ancestrais. Era também um símbolo de pureza. Letra F. A continuação da refeição, cada um comendo tanto quanto quisesse, mas sempre após o cordeiro. Letra G. O cântico da última parte de Alel, Salmo 115 e 118. Após o dia em que o cordeiro era morto, seguiam-se 7 dias da festa dos pães asmos, celebrada do 15º dia até o 21º de Nisan. Era tão íntima a conexão entre a refeição da Páscoa em si e a festa dos pães asmos, que se seguia imediatamente, que o termo Páscoa frequentemente é usado para se referir a ambos os eventos. Assim, em Lucas 22:1, uma passagem bem significativa, lemos: Ora, a festa dos pães asmos estava próxima, que é chamada Páscoa. Também em Atos 12:4, veja o verso precedente, o termo Páscoa claramente se refere a todos os 7 dias da festa. O Antigo Testamento também denomina a Páscoa como uma festa de 7 dias, Ezequiel 45:21. Durante esse festival de 7 dias, chamado de Páscoa, muitos animais eram oferecidos em sacrifício. Números 28, 16 e 25 a Javé. Portanto, ao lermos no 2º capítulo de João acerca de bois e ovelhas sendo vendidos no pátio do templo, parece justificada a conclusão de que o termo Páscoa, no verso 13, também se refere aqui a todo o festival de uma semana. Jesus subiu para Jerusalém, verdadeiro neste caso até o sentido literal, realmente subindo de 207 metros abaixo do nível do mar, perto do mar da Galileia, para 760 metros acima do nível do mar, a altitude da cidade santa, mas sempre verdadeiro no sentido religioso. Versículo 14. E ele encontrou no templo aqueles que estavam vendendo bois, ovelhas e pombas e os cambistas assentados. Ora, nessa ocasião, ao entrar no templo de Jerusalém, Jesus observa que o pátio dos gentios fora transformado no que parecia ser um curral. Havia o mau cheiro e a sujeira, os balidos, os mugidos dos animais destinados ao sacrifício. Na teoria, cada adorador podia trazer um animal de sua própria escolha ao templo, mas ele que tente, com toda a probabilidade, ele não seria aprovado pelos juízes. Os vendedores privilegiados que enchiam os cofres de Anás. Portanto, para evitar problemas e desapontamentos, os animais para sacrifício eram comprados bem aqui no pátio exterior. Este era denominado de pátio dos gentios porque esses tinham permissão para entrar nele. Naturalmente, os vendedores de gado ficavam tentados a cobrar preços exorbitantes por tais animais. Eles exploravam os adoradores. Os que vendiam pombos procediam de forma semelhante, cobrando talvez uma moeda inteira por um par de pombos que valia 100 vezes menos. E havia ainda os cambistas, assentados com as pernas cruzadas atrás de suas mesinhas cobertas de moedas. Eles davam aos adoradores moedas judias oficiais em troca de moedas estrangeiras. Deve-se lembrar que só se permitia ofertar moedas judias no templo e cada adorador, exceto mulheres, escravos e crianças, tinha de pagar o tributo anual do templo de meio ciclo, Êxodos 30:13. Os cambistas cobravam certa taxa para cada transação de troca. Aqui também havia oportunidade abundante para engano e abuso. Assim, nestas circunstâncias, o Santo Templo, designado como casa de oração para todos os povos, tinha se tornado um covil de salteadores. Isaías 53:7 e Jeremias 7:11, Marcos 11:17. Versículo 15 ao 16. Declara-se o que Jesus fez quanto a isso, nos versos 15 e 16. Ele fez um chicote de cordas Não era difícil achar cordas onde tantos animais estavam amarrados. Expulsou todos do templo, mas
a que se refere a palavra todos. Pantas, no grego é pantas. Simplesmente as ovelhas e aos bois? Este é o quadro retratado pela ARV. Entretanto, a ARA e a AV favorece a ideia de que Jesus realmente expulsou todos os maus negociantes junto com as ovelhas e os bois. Esta opinião não apenas é melhor de um ponto de vista gramatical, mas também é apoiada por Mateus 21:12. Na segunda purificação do templo, descrita nesta passagem, declara-se obviamente que os vendedores de gado foram expulsos. Se isto aconteceu naquele momento, podemos assumir como certo que também ocorreu agora. Cheio de zelo santo, Jesus se voltou aos cambistas e virou suas mesas de forma que espalhou as moedas dos cambistas e disse aos que vendiam as pombas: tirem essas coisas daqui. Isso é, ele ordenou aos vendedores de pombas que removessem os caixotes onde eram mantidas, ao adicionar: parem de fazer da casa do meu pai uma casa de negócios. Zacarias 14:21. Ele exerceu seu direito como filho unigênito do Pai. Lucas 2:49. Versículo 17. E seus discípulos se lembraram que está escrito: o zelo pela tua casa me consumirá. Testemunhando esta manifestação do zelo do seu Senhor pela casa de seu pai, os discípulos ficaram com medo de que Jesus sofresse o que Davi enfrentou em seus dias, a saber, que este zelo de algum modo resultasse em ser ele consumido. Ora, ao expressar este pensamento, faz-se uso do Salmo 69, que é um dos 6 salmos mais citados no Novo Testamento, os demais sendo o Salmo 2, 22, outros ecos de diversas passagens deste salmo, que é o Salmo 68 da Septuaginta, são ouvidos em Mateus 27, 34, 48, Marcos 15, 36, Lucas 23, 36, João 15, 25, 19, 28, Romanos 11, 9 ao 10, 15, 3, Hebreus 11, 26, Apocalipse 3, 5, 13, 8, 16, 1, 17, 8, 20, 12, 15, 21 e 27. Aqui no 15 eu errei. No caso era 17, 8. Né? Aí 20, 12. Aí vem 15 também. E aí o 21, 27. 21, versículo 27. Algumas dessas referências são citadas, enquanto outras são alusões mais ou menos indiretas. O próprio Jesus, no 15, 25, cita o Salmo 69.4. Eles me odeiam sem uma causa, referindo-se à sua própria experiência. Em cumprimento do Salmo 69:21, ele pronunciou a palavra da cruz: tenho sede, 19:28. Por tudo isso, parece que o Salmo 69 é messiânico. É possível que os discípulos o considerassem assim já naquela época, mas isso não pode ser provado. Ao observar Jesus no ato de purificar o templo, estes homens se lembram do Salmo 69:9. No entanto, note que eles temiam que de alguma forma o que ocorrera antes de Davi, quando sofreu repreensões em razão de seu zelo ardente pela causa de Javé, fosse acontecer com Jesus. Por isso, mudaram o tempo do passado, Septuaginta, katetagen, para o futuro, katatagetai. Versículo 18. Os judeus, portanto, lhe perguntaram: que sinal você nos mostra para fazer estas coisas? As hostis autoridades judaicas, talvez policiais do templo, escribas, sacerdotes, agora pedem que Jesus justifique sua ação drástica. Ele tomou sobre si agir na qualidade de um reformador. Agora deve provar que tinha o direito de agir assim. Contudo, este pedido era estúpido. A purificação do templo já era um sinal em si mesmo. Vou dar uma pausa. Parei no versículo 18.
ele tomou sobre si agir na qualidade de um reformador. Agora, deve provar que tinha o direito de agir assim. Contudo, esse pedido era estúpido. A purificação do templo já era um sinal em si mesmo. Foi um cumprimento antecipado e definido de Malaquias 3:1-3. De repente virá ao seu templo o Senhor, a quem vós buscais. Purificará os filhos de Levi, também do Salmo 69, como foi mostrado no verso 17. O modo majestoso como Jesus executou esta tarefa de forma que, ao vê-lo, ninguém chegou a sequer ousar resistir. Era prova suficiente de que o Messias tinha entrado no templo e o estava purificando como fora predito. Que sinal adicional se poderia pedir? O pedido de um sinal não era apenas estúpido, todavia era também perverso. Era o resultado da falta de vontade de admitirem sua culpa. As autoridades deviam estar envergonhadas de toda esta corrupção e ganância dentro do pátio do templo. Em vez de questionarem que direito tinha Jesus de purificar o templo, eles deviam ter confessado seus pecados e agradecido a ele. Versículo 19. Jesus respondeu e disse: destruam este santuário, e em 3 dias o reconstruirei. Temos aqui outro machal, ou seja, um dito paradoxal, um comentário velado e penetrante, em geral em forma de uma charada. O primeiro havia sido proferido por João Batista, veja a explicação de 1:15. Este agora, sob análise, requer consideração muito cuidadosa, pois contém diversos termos que se prestam à interpretação dupla, provavelmente tanto em aramaico como em grego. Assim, destruir ao zati é um termo aplicável tanto à demolição de um edifício como à destruição do corpo humano. Este santuário Tom, Naon, Touton, pode se referir ao santuário sagrado, usualmente o santo lugar e o santo dos santos, mas no verso 20, provavelmente, o templo todo, incluindo os pátios de uma forma. Os judeus não poderiam ter sido 46 anos, não poderiam ter dito 46 anos, mas também pode indicar a estrutura física do homem vista como lugar de habitação do Espírito. E finalmente, o reconstruirei, egero, é uma expressão usada tanto para a reconstrução de edifícios como para a ressurreição de indivíduos. Em vez de chegar rapidamente à conclusão de que Jesus se referia a nada mais que a estrutura física no local recém-purificado, os judeus deviam ter ponderado sobre este paradoxo. Afinal de contas, sua própria literatura estava cheia de ditos velados como este. Todavia, eles interpretaram completamente errado o machal. Versículo 20. Mais tarde, eles até o torceram como se Jesus tivesse dito que ele mesmo destruiria o templo. Mateus 26, 61, Atos 6, 14. O que, pois, o Senhor realmente queria dizer? A primeira parte do dito não deve ser interpretada como uma ordem direta, como se Jesus estivesse realmente ordenando que eles começassem a destruir. O significado do dito completo pode ser parafraseado assim: vocês, judeus, por sua maldade, estão claramente demolindo o santuário do meu corpo. Veja a explicação do versículo 17. Além disso, como resultado, vocês também estão destruindo o próprio templo de pedra de vocês e todo o sistema de práticas religiosas conectado a ele. Não obstante, em 3 dias eu levantarei este santuário, referindo-se à ressurreição dentre os mortos. Como resultado, estabelecerei um novo templo com um novo culto, a igreja que adorará o Pai em espírito e em verdade. O tipo e o antitipo, no caso é antítipo, né, que fala antítipo, não podem ser separados. O templo físico ou tabernáculo de Israel era o lugar em que Deus habitava. Portanto, era um tipo do corpo de Cristo, que também, e em um sentido muito superior, era o lugar de habitação de Deus. Se alguém destrói o segundo, o corpo de Cristo, também destrói o primeiro, o templo de pedra em Jerusalém. Isso é verdade por 2 motivos.
Letra A. Quando Cristo é crucificado, o templo físico e todo o seu culto deixam de ter qualquer significado. Ao morrer Jesus, o véu foi rasgado. Também B. O terrível crime de pregá-lo em uma cruz resulta na destruição de Jerusalém com seu templo físico. De forma similar, o levantar do corpo de Cristo, confira 10:18, de forma que o Senhor ressurreto agora envia seu Espírito, implica o estabelecimento do novo templo, que é sua igreja, o santuário feito sem mãos, Marcos 14:58. Quanto à igreja, como santuário de Cristo, veja também 1 Coríntios 3:16 ao 17, 2 Coríntios 6:16, Efésios 2:21 e 2 Tessalonicenses 2:4. Versículo 20. Os judeus então disseram: por 46 anos este santuário esteve em processo de edificação e você o edificará em 3 dias? O quarto evangelho contém diversos exemplos de interpretações literais feitas de forma grosseira e sem motivos. Os inimigos de Jesus, o povo com o qual ele entrou em contato, e frequentemente até seus próprios discípulos fracassam em ver o antítipo no tipo, ou pelo menos não percebem que o físico simboliza o espiritual. Veja também, quanto a isso, as seguintes passagens. Ele vai dar muitas passagens, 3 ao 4, 2 ao 15, um monte de outras passagens. Os judeus percebem apenas o santuário literal. Se tivessem estudado as Escrituras com fé no coração, saberiam que o templo